Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 23ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versos 20 a 26. Os trechos bíblicos a serem meditados na liturgia diária de hoje nos arremetem a um pensamento muito profundo, o qual é proposto, a partir de Jesus, um caminho de santidade a cada pessoa. Na primeira leitura, é destacado alguns conselhos paulinos que facilmente podem ser aplicados em qualquer tempo da história, inclusive nos tempos atuais. O comentário dos conselhos paulinos inicia-se a partir de um chamado de Deus à santidade. Para isto, segundo a visão de Paulo, em primeiro lugar, é necessário ter clareza a respeito da vocação que Jesus está propondo como caminho de santificação. Veja que os conselhos de Paulo não impõem nenhum tipo de sobrepeso à vida do fiel, dado que ele é claro em relação às pessoas que pensam em se casar, ou aquelas que são viúvas ou divorciadas, ou mesmo aquelas que possivelmente podem consagrar a sua vida solípsa a Deus. Nota-se que Paulo, sendo apóstolo de Jesus, ele oferece possibilidades de santificação, tanto na vida matrimonial como para a vida solteira. Deixa claro que o matrimônio, mesmo sendo uma vocação que foi criada por Deus desde o início da criação, orienta que tal vocação terá suas tribulações da vida conjugal, dando a entender que há um caminho muito fecundo para a santidade. No entanto, terá suas preocupações que compete à vida matrimonial. Por isso ele assinala que o caminho celibatário é algo que deve ser pensado por todos, visto que a pessoa solteira terá maiores possibilidades de se dedicar ao apostolado e missão de Jesus. Na visão de uma vida solípsa, o Salmo indica pontos importantes a serem observados, pois é patente que o salmista sugere refletir que a vida solteira é uma escolha bastante significativa, em virtude de que se trata de uma consagração por integral aos caminhos de Deus. Somando a este contexto de proposta à vida de santidade, Jesus discursa a todos os seus ouvintes e discípulos, apontando um caminho muito proficiente. Jesus anuncia o caminho das bem-aventuranças. Santo Agostinho diz que se meditar de forma piedosa, encontra-se neste sermão tudo o quanto diz respeito aos bons costumes que os cristãos deveriam seguir. Santo Agostinho diz ainda que, principalmente ao que se refere aos pobres, é assinalado que a presunção do espírito representa o atrevimento e a soberba, pois os soberbos têm um espírito grande, em consequência de que o espírito se chama vento. E por esta visão, se diz que os soberbos estão cheios de vento. Por isso, as bem-aventuranças se entende pobres de espírito aqueles humildes que temem a Deus, isto é, os que têm um espírito que não se incha de vanglória. Veja que, de um modo geral, o caminho chamado à santificação é conferido a todos, sem distinção desta ou daquela pessoa, seja a pessoa vocacionada à vida conjugal ou mesmo aquelas que se referem à vida celibatária. Na visão agostiniana, a máxima a ser contemplada deve estar em plena consonância com o modo prático da vida de Jesus. Ou seja, não importa a vida a ser seguida, o importante é tomar consciência que o cristão é chamado a se tornar pessoa humilde e pobre de espírito, a fim de que a santificação se inicie desde o tempo presente na vida desta ou daquela pessoa. Não tenha receio de vigiar a própria vida, de maneira que as bem-aventuranças percorra o itinerário de sua vida desde já. Vale a pena pelejar pela santificação neste mundo presente. Para isto, Jesus oferecerá
todos os meios possíveis e as ferramentas de ordem cristã a serem utilizadas no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.